Elon Musk tem um novo projeto, e só o nome já é uma provocação daquelas, macro hard. É isso mesmo que parece. Mas olha, por trás da piada existe uma ambição gigante, uma que pode de verdade chacoalhar toda a indústria de software do jeito que a gente conhece. E o próprio Musk já deu o tom da coisa, lá na rede social X. Ele disse, é um nome irônico, mas o projeto é muito real. E essa frase, bem, ela resume perfeitamente o paradoxo que a gente vai tentar entender agora. Então a pergunta que fica no ar é essa. Afinal, a gente está falando de uma piada muito bem elaborada ou do começo de uma nova revolução na tecnologia? Para descobrir, vamos mergulhar nos fatos. Certo, deixando a provocação do nome de lado só por um instante, vamos ao que realmente importa. Os detalhes concretos, a fundação do projeto, que mostram que o negócio é muito sério. E essa linha do tempo aqui, ela conta uma história bem interessante. A ideia não surgiu do nada em 2025. Começou lá atrás, em outubro de 2021, com uma provocação, e foi amadurecendo por anos. Essa evolução, de um simples post até o registro oficial da marca em agosto de 2025, mostra que por trás da brincadeira sempre existiu um plano. E aqui está o pulo do gato da MacroHard. A proposta não é ser só mais uma empresa de software. A visão é criar uma companhia que funciona de forma totalmente automática, sabe? Onde agentes de inteligência artificial fazem literalmente tudo. Programam, testam, gerenciam projetos, tudo isso sem nenhuma intervenção humana. Ok, eu sei, tudo isso soa como roteiro de ficção científica. Então, como é que uma ideia tão ambiciosa assim pode funcionar na prática? Vamos entender a tecnologia que move esse projeto. E essa arquitetura aqui ilustra de um jeito genial como a operação funcionaria, com o cérebro de duas partes. Pensa assim, o Grok é o estrategista, a parte que pensa, que planeja em alto nível. E o Digital Optimus é quem bota a mão na massa, a parte que executa as tarefas na tela, como se fosse uma pessoa, só que numa velocidade de máquina. E as habilidades desses agentes vão muito além de tarefinhas simples. A ideia aqui é criar uma equipe completa de funcionários virtuais, cada um com sua especialidade, colaborando num ambiente simulado para entregar software de altíssima qualidade. É claro que para alimentar uma ambição desse tamanho, a infraestrutura tem que ser colossal. De um lado, o poder de fogo de um dos maiores supercomputadores do mundo, e do outro, uma ideia que é, no mínimo, genial e ousada. Usar o poder de processamento que sobra nos carros da Tesla, que estão estacionados, criando uma rede de computação distribuída gigantesca. Com o nome desses, macro hard, nem precisa de muito esforço para saber quem é o alvo, né? Mas como seria na prática desafiar um gigante como a Microsoft? E essa comparação deixa claro que a briga aqui não é sobre um produtinho novo, é sobre um modelo de negócio totalmente diferente. A Microsoft propõe sair do software como serviço, que a gente já conhece, para IA como serviço. Basicamente, em vez de uma empresa comprar um programa, ela contrataria a IA para criar, gerenciar e evoluir o software para ela. Isso muda as regras do jogo, prometendo um ciclo de desenvolvimento que se vira sozinho. E só para ter uma ideia do tamanho do campo de batalha, a gente está falando de uma indústria de 1,2 trilhão de dólares. É esse o mercado que a MacroHard quer revolucionar. Um mercado gigantesco e super consolidado, o que torna a aposta ainda mais arriscada. E a recompensa, se der certo, astronômica. Mas a pergunta de $1 milhão é, isso pode mesmo funcionar? Chegou a hora de colocar na balança o potencial revolucionário contra os desafios que são imensos que a MacroHard tem pela frente. E, olha, a lista de obstáculos não é pequena. Existem barreiras técnicas, de mercado e até legais. Como é que se replica a centelha de criatividade de um ser humano num algoritmo? E como convencer grandes corporações a entregarem suas operações para uma tecnologia tão radicalmente nova assim? É complicado. Só que, do outro lado da balança, o potencial é revolucionário. A promessa é mudar completamente a forma como o software é feito, com ganhos de custo e velocidade que são impressionantes. E ainda tem a sinergia única com as outras empresas do Musk, que poderiam se ajudar mutuamente. Essa citação da Forbes meio que amarra tudo, né? Aquilo que hoje soa como uma provocação, uma piada, pode muito bem ser o futuro se desenhando bem na nossa frente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Com projetos como a MacroHard surgindo, a grande questão que fica é: o futuro do software vai ser escrito por mãos humanas ou pelo próprio código? É uma pergunta que pode redefinir o que a gente entende por criatividade e engenharia na próxima década.